Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e iremos corrigir os exercícios sobre representação geométrica de números racionais, a comparação de números racionais e também o valor absoluto de números racionais. E o primeiro exercício era: desenhe uma reta e adote como unidade o centímetro. Localize nessa reta os pontos que representam os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, parando aí, a primeira coisa que nós temos que fazer, e eu já tracei para a gente adiantar a nossa aula e não ficarmos perdendo tempo, é a reta. Então, pega uma reguinha, né, de 1 em 1 centímetro, conforme pedido no exercício. Você coloca lá do menos 5, passando pelo 0 até o mais 5. E nós temos aqui então, ó, menos 4, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que foi o que o exercício pediu. E aí, marque sobre a reta os pontos que representam. Mais um meio. Como é mesmo que eu vou localizar uma fração numa reta? Dividindo o numerador pelo denominador. Então, 1 dividido por 2 é 0,5. Eu já adiantei para vocês, inclusive na aula de domingo. Porque na aula de domingo nós fizemos com detalhes a continha de divisão e verificamos o valor dessa fração. Para quê? Para localizar na reta. Então, para adiantar, vamos dividir 3 por 2, 1,5. 7 por 10, 0,7. 7 por 3, 2,3. Por que eu não fiz esse? Porque é a mesma coisa, só é negativo. Esse também, menos 7 terços é menos 2,3. 15 quartos, 3,75. E menos 15 quartos é menos 3,75. Agora, como é que nós vamos colocar esses elementos aqui? Vamos começar. Mais um meio, 0,5. Ele está entre o 0 e o 1. Bem na metade de 0 e 1. Então, nós vamos colocar na metade entre 0 e 1 o valor mais um meio, que é a fração correspondente a ele. Então, a primeira fração nós já localizamos. A proposta do exercício é essa. E é isso que nós estamos fazendo. Menos 3 meios vai ser menos 1,5. Então, ele vai estar entre o 1 e o 2, na parte negativa. Então, vai estar bem aqui, entre o 1 e o 2. Na metade também, porque é 1,5. Então, menos 3 meios. Na hora de escrever, eu dou a preferência para escrever a fração. Por quê? Porque é a fração que tem que ser localizada. O cálculo é apenas para nosso posicionamento. Mais 7 décimo, 0,7. Então, 0,7 está entre 0 e 1. Só que 0,7 é um pouquinho maior do que 0,5, então vai estar um pouquinho depois de 1 meio. Então, ele seria mais ou menos aqui. E aqui nós teríamos a fração 7 décimos. Depois, menos 7 décimos. Entre o 0 e o 1, negativo. Então, entre o 0 e o 1 negativo. Um pouquinho mais da metade, aqui nós teríamos menos 7 décimos. Depois, 7 terços, 2,3, entre o 2 e o 3. Então, um pouco depois do 2, mas antes do 3. E aí, nós teríamos a fração 7 terços. E esses 7 terços, ele chega um pouquinho antes da metade. Porque vai que a gente tem uma fração aqui que pega a metade aqui. Ela vai ficar depois de 7 terços. Menos 7 terços vai ser menos 2,3. Então, vai ser entre menos 2 e o 3. Então, entre o menos 2 e o menos 3, nós vamos ter aqui o menos 7 terços. Depois, 15 quartos, 3,75. Então, entre o 3 e o 4. Então, entre o 3 e o 4, 3,75. Um pouquinho mais da metade. Então, seria 15 quartos. Menos 15 quartos. Então, entre
o 3 negativo e o 4 negativo. Então, bem aqui, seria mais ou menos por aqui, o menos 15 quartos. E temos aí os números decimais também para localizar. O mais 1,5, que vai estar entre o 1 e o 2, ou seja, na metade. Então, positivo entre o 1 e o 2. Na metade, nós temos 1,5, que é positivo. E depois menos 3,5, entre o 3 e o 4 negativo. E seria a metade. Então, nós teríamos ele bem aqui. É aqui que a gente tem que ter o cuidado de verificar que esse número, menos 3,5, ele vem antes de 3,75. Então, por isso que eu escrevi ele antes da fração menos 15 quartos. A proposta do exercício era essa. Exercício 2. O exercício 2 deu o oposto de cada número racional. O oposto é o número trocando o sinal. Então, o número é 8 terços. Qual é o oposto de 8 terços? Menos 8 terços. Qual é o oposto de 9 meios? Menos 9 meios. É só trocar o sinal. Qual é o oposto de menos 13 quartos? Mais 13 quartos. Ou apenas 13 quartos, também poderíamos dizer assim. Menos 7 quintos. Mais 7 quintos. 8,76 menos 8,76. Depois, menos 1,72 mais 1,72. Então, fixem isso. Para fazer o oposto de um número, basta apenas trocar o sinal do número. Mantém em módulo o mesmo número. Só precisa trocar o sinal. E deu o valor de o módulo do mais 7 onzeavos. Então, aí no módulo é um número sem sinal nenhum. Então, se aqui ele é mais 7 onzeavos, aqui ele vai ser só 7 onzeavos. Se aqui ele é menos 7 onzeavos, aqui ele vai ser 7 onzeavos. Porque essa ideia do módulo representa a que distância esse número se encontra em relação à reta comparado ao zero. Então, eles têm que manter a mesma distância. Então, é 7 onzeavos para um lado, 7 onzeavos para o outro. Por isso é o valor absoluto dele. Depois, mais 5 quartos. Então, 5 quartos. Menos 9 onzeavos. 9 onzeavos. Depois, menos 0,5. 0,5. E 5,47, ou mais 5,47, é 5,47, o valor absoluto. Então, o valor absoluto de um número é o número sem o sinal. Exercício 4. Complete com símbolos menor ou igual ou maior. Então, para comparar, nós vamos ter que analisar alguns detalhes. Vamos ver o primeiro. 1/2 e 2 quartos. 2 quartos representa a mesma parte do inteiro que representa 1/2, porque se simplificarmos a fração 2 quartos, vai dar 1/2. Então, na verdade, essas frações são iguais. Então, nós temos aqui que 1/2 é igual a 2 quartos. Por quê? Porque 2 quartos é a mesma coisa que 1/2. Simplificando, né? Dividindo aqui por 2 vai dar 1. Dividindo aqui por 2 vai dar 2. Lembrando que simplificação de fração é pegar um número que divida o numerador e o denominador pelo mesmo número. E esse número vai obter uma nova fração. Nesse caso aqui foi o 2. Então 2 dividido por 2 é 1 e o 4 dividido por 2 é 2. E resultou na mesma fração que nós tínhamos no início. Por causa disso, elas são iguais. Depois, 3 quintos e 7 quintos. Vejam, a ideia é reduzir ao mesmo denominador, mas nós temos aqui o mesmo denominador, então é só comparar o 3 com o 7. O 3 vem antes do 7, então ele é menor do que 7. Logo, 3 quintos é menor do que 7 quintos. Menos 9 sétimos e 5 sétimos. Também aqui nós já temos o mesmo denominador. Mas também poderíamos analisar o seguinte, aqui é uma fração negativa, aqui é uma fração positiva. Quando nós temos frações com números diferentes, com sinais diferentes,
nós temos que a negativa é menor do que a positiva. Não precisaria nem tirar MMC se os denominadores fossem diferentes. Depois, menos 1 décimos e menos 7 décimos. Aqui nesse caso, as frações já possuem o mesmo denominador. Então, comparando os numeradores, o menos 1 está mais perto do zero do que o menos 7. Portanto, ele é maior do que menos 7. Porque quanto mais o número estiver perto do zero, então lá embaixo vai estar o menos 7. Ele é maior que o que vem depois. Então, quanto mais à esquerda, menor o número. Depois, menos 1/3 e menos 3/9. É o mesmo caso da letra A. Basta simplificar aqui e nós vamos ter a fração menos 1/3. Logo, essas frações são iguais. Depois, menos 1/3 e 0. Lembrem, quando os números estão à esquerda do zero, eles são menores do que zero. Ou seja, todos os números negativos são menores do que zero. Logo, a fração menos 1/3 é menor do que zero. 2/5 e menos 4/3. Nesse caso, nós temos aqui denominadores diferentes. Poderíamos tirar o MMC para fazer a comparação. Mas nós temos uma fração positiva e uma fração negativa. Nem precisa perder tempo. O número positivo é sempre maior do que o número negativo. E 7/4 e 7/3. Nesse caso aqui, os denominadores são diferentes. E nós temos numeradores iguais. Mas nós não vamos levar em consideração o raciocínio da fração ter o mesmo denominador. Nós vamos fazer aqui esses denominadores para ver se realmente quem é maior e quem é menor. E nós temos aqui, entre 4 e 13, 12, o MMC. Lembrando que a gente pode multiplicar aqui o 4 pelo 3. Depois, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 7, 21. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 7, 28. Portanto, o que aconteceu aqui? 21 é menor do que 28. Se isso acontece, então a fração 7/4 é menor do que a fração 7/3. E aí a gente pode deduzir que quanto maior o denominador, se os numeradores forem iguais, menor será a fração. Poderia dividir o 7 pelo 4, o 7 pelo 3, achando números decimais, comparando como números decimais. Aí o recurso cabe a quem está fazendo. Esse é o recurso que nós aprendemos na aula de domingo. Então foi ele que nós usamos aqui. Domingo próximo, nós vamos ver aula sobre adição e subtração de números racionais. Não percam, pessoal, é importante até vocês conhecerem essa questão de redução de mesmo denominadores. Espero vocês. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.